Capítulo 22. O sucessor do Sr. Brown, o reverendo James Smith, era um homem muito diferente dele. Condenou de forma clara a política de acomodação e concessões adotada pelo Sr. Brown. Para ele, as coisas eram brancas ou pretas, e as pretas eram decididamente más. Via o mundo como um campo de batalha no qual os filhos da luz estavam sempre travando mortais conflitos contra os filhos da treva. Em seus sermões, costumava falar em ovelhas e cabras, no joio e no trigo. Acreditava na destruição dos profetas de Baal. O Sr. Smith ficou profundamente chocado com a ignorância evidenciada por grande número de ovelhas de seu rebanho, mesmo com relação a temas como a Trindade e os sacramentos. Isso apenas mostrava como eram sementes plantadas num solo rochoso. O Sr. Brown não pensara em nada, a não ser em quantidade. Ele deveria saber, no entanto, que o reino de Deus não depende de grandes multidões. O próprio Nosso Senhor salientara a importância das minorias. Estreito é o caminho e poucos são os eleitos. Encher o sagrado templo do Senhor com uma multidão idólatra a clamar por provas era uma loucura cujas consequências durariam para sempre. Nosso Senhor usara a chibata uma única vez, para expulsar a multidão de sua igreja. Poucas semanas após a sua chegada ao Muófia, o Sr. Smith resolveu declarar suspensa da igreja uma jovem mulher que havia vertido vinho novo em garrafa velha. Essa mulher permitira que o marido pagão mutilasse o filho morto. A criança fora considerada um ogbange, que haveria de atormentar a mãe, tornando-a entrar em seu ventre depois de morta, para assim nascer de novo. 4 vezes essa mesma criança já cumprira sua ronda maligna. Por isso mutilaram-na, a fim de desencorajá-la a voltar. O Sr. Smith ficou furioso quando ouviu contar o caso. Ele não dava crédito à história, confirmada até mesmo por alguns de seus mais fervorosos fiéis, de que realmente existiam tais crianças, e de que nem as mutilações as detinham, pois insistiam em nascer de novo, trazendo no corpo as cicatrizes. Replicou que semelhantes histórias eram espalhadas no mundo pelo diabo, a fim de desencaminhar os homens. Aqueles que acreditassem em histórias como aquela eram indignos da mesa do Senhor. Havia um ditado em Umuofia que dizia: o batuque dos tambores acompanha o modo de dançar de cada homem. O Sr. Smith dançava de modo frenético, e por isso os tambores também enlouqueceram. Os fiéis superzelosos que se haviam acalmado sob a mão comedida do Sr. Brown, agora floresciam na qualidade de favoritos absolutos. Um deles era Enoque, o filho do sacerdote da serpente, que diziam tinha matado e comido a jiboia sagrada. A devoção de Enoque à nova crença parecera aos aldeões tão desmedida, comparada à do Sr. Brown, que costumavam chamá-lo de o estranho que chora mais alto do que o viúvo. Enoque era baixo e miúdo, e dava sempre a impressão de estar apressadíssimo. Seus pés eram curtos e largos. Quando ficava de pé ou andava, os calcanhares se juntavam e os pés se abriam para fora, como se tivessem brigado um com o outro e quisessem ir em direções diferentes. Tamanho era o excesso de energia acumulado no corpo frágil de Enoque, que ele sempre explodia violentamente em discussões ou brigas. Aos domingos, sempre imaginava que o sermão se dirigia especialmente a seus inimigos. Se lhe acontecesse, então, estar sentado perto de um deles, costumava virar-se de vez em quando para o indivíduo e lançar-lhe olhares significativos, como a advertir: eu não lhe disse? Foi esse Enoque quem desencadeou o grande conflito entre a igreja e o clã em Umuofia, conflito que, aliás, se fora formando desde a partida do Sr. Brown. Foi durante a cerimônia anual em homenagem à deusa da terra. Em tal ocasião, os ancestrais colocados, ao morrerem sob a custódia da Mãe Terra, reapareciam como Egvu-Gvu, emergindo de minúsculas entradas de formigueiros. Um dos maiores crimes que alguém poderia cometer era tirar a máscara de um Egvu-Gvu em público, ou então dizer ou fazer alguma coisa que pudesse diminuir seu prestígio imortal aos olhos dos não iniciados.
E foi isso que Enoque fez. O culto anual da deusa da terra caiu num domingo, e os espíritos mascarados estavam à solta. Por isso as mulheres cristãs que tinham ido à igreja não puderam voltar para casa. Alguns homens de suas famílias resolveram ir pedir aos Igvus-Givus que se retirassem durante um certo tempo, a fim de que as mulheres pudessem passar. Eles concordaram e já começavam a se afastar quando Enoque alardeou em altas vozes que os espíritos não ousariam tocar num cristão. No mesmo instante, todos eles voltaram para trás e um deles aplicou uma boa bastonada em Enoque. Os Igvus-Givus carregam sempre um bastão. Enoque avançou para cima do sujeito e arrancou-lhe a máscara. Imediatamente os outros Igvus-Givus rodearam o companheiro profanado, para protegê-lo dos olhares sacrílegos das mulheres e crianças, e o levaram embora. Enoque matara um espírito ancestral, e o Muófia mergulhou na confusão. Naquela noite, a mãe dos espíritos vagou pelo clã, andando em todas as direções, a prantear o filho morto. Foi uma noite terrível. Nem mesmo o mais velho dos homens de Umuófia jamais ouvira som tão estranho e apavorante. E nunca mais ouviria. Parecia que a alma do clã chorava um grande mal prestes a acontecer, a sua própria morte. No dia seguinte, todos os Igvus-Givus mascarados de Umuófia reuniram-se na praça do mercado. Vieram de todos os cantos do clã e até das aldeias vizinhas. O temível Otakagu veio de Imo, e Ekuenzo, com um galo branco dependurado, chegou de Uli. Era uma reunião medonha. As vozes sobrenaturais dos numerosos espíritos, os guizos que chocalhavam nas costas de alguns deles, e o estridor dos facões ao se entrechocarem quando eles corriam para frente e para trás, trocando saudações uns com os outros, provocavam estremecimentos de medo em todos os corações. E pela primeira vez na história de Umuófia, o berra-boi sagrado foi ouvido em plena luz do dia. Da praça do mercado, o bando furioso dirigiu-se ao compound de Enoque. Alguns anciões o acompanhavam, praticamente vestidos com talismãs e amuletos. Esses eram homens de Ogvu, ou de muita força espiritual. Quanto às pessoas comuns, ficaram ouvindo de longe, na segurança de suas cabanas. Na noite anterior, os líderes cristãos tinham se reunido no presbitério do Sr. Smith. Enquanto deliberavam, escutavam os gemidos de dor da mãe dos espíritos, a chorar o filho morto. Aquele rumor deprimente afetou o Sr. Smith, que pela primeira vez parecia assustado. — O que é que eles pretendem fazer? Perguntou. Mas ninguém soube responder, porque aquilo jamais acontecera antes. O Sr. Smith teria mandado chamar o comissário distrital e seus ajudantes, não fosse eles terem viajado justamente na véspera. Uma coisa parece bem clara, disse o Sr. Smith. Não lhes poderemos opor nenhuma espécie de resistência física. Nossa força está nas mãos do Senhor. Todos se ajoelharam e imploraram salvação a Deus. Ó Senhor, salvai o vosso povo, exclamou o Sr. Smith. E abençoai vosso rebanho, responderam os homens. Decidiram que Enoque ficaria escondido ali no presbitério durante 1 ou 2 dias. Quanto ao próprio Enoque, sentiu-se profundamente desapontado ao ouvir isso, pois alimentara a expectativa da iminência de uma guerra santa, e outros pensavam do mesmo modo. Mas a sabedoria prevaleceu entre os fiéis, e assim muitas vidas foram salvas. Como um tufão furioso, o bando de Igvus-Givus encaminhou-se para o compound de Enoque, e com facões e fogo, reduziram-no a um deplorável monte de escombros. Dali, dirigiram-se à igreja, sedentos de destruição. O Sr. Smith encontrava-se no templo quando ouviu os espíritos mascarados se aproximarem. Caminhou tranquilamente para a porta de comunicação entre a igreja e o resto do compound, ali ficando à espera. Mas no momento em que os 3 ou 4 primeiros Igvus-Givus apareceram nas proximidades da igreja, ele esteve a ponto de fugir, em disparada.
conseguiu vencer esse impulso inicial e, em vez de fugir, desceu os 2 degraus da porta da igreja e caminhou na direção dos espíritos. Como uma onda encapelada, estes avançaram e derrubaram uma grande parte da cerca de bambu que circundava o compound da igreja. Chocalhos dissonantes badalavam, facões colidiam estrepitosamente, e o ar estava cheio de poeira e de sons sobrenaturais. O Sr. Smith ouviu um ruído de passos atrás de si. Deu meia volta e deparou com o Keck, o intérprete. As relações entre o Keck e seu patrão não tinham sido das melhores durante as reuniões dos líderes na igreja, na noite anterior, quando o Sr. Smith condenara violentamente o comportamento de Enoch. O Keck chegara a dizer que Enoch não deveria ser escondido no presbitério, porque se o fosse, isso haveria de desencadear a ira do clã contra o pastor. O Sr. Smith o censurara com palavras duras, e naquela manhã não o procurara em busca de conselho. Mas agora, no momento em que ele surgira para enfrentar a seu lado os espíritos irados, o Sr. Smith o olhara sorridente. Era um sorriso débil, porém havia profunda gratidão nele. Durante alguns instantes, a investida dos Igvus-Gvus foi contida pela inesperada atitude dos 2 homens, mas não passou de uma interrupção momentânea, semelhante ao silêncio tenso entre 2 estrondos de trovão. A segunda investida foi ainda maior do que a primeira. Engoliu os 2 homens. De repente, uma voz inconfundível ergueu-se acima do tumulto, e o silêncio se fez de imediato. Abriu-se um espaço ao redor dos 2 homens, e a Jofia começou a falar. A Jofia era o líder dos Igvus-Gvus de Umuofia. Era o cabeça e o porta-voz dos 9 ancestrais, que distribuíam justiça no clã. Tinha uma voz inconfundível e, por isso, conseguiu acalmar instantaneamente os agitados espíritos. Quando falou, suas palavras dirigiram-se ao Sr. Smith, e nuvens de fumaça evolavam de sua cabeça. Corpo do homem branco, eu vos saúdo, disse ele usando a linguagem que os imortais costumam empregar quando falam aos homens. Corpo do homem branco, vós me conheceis? Perguntou ele. O Sr. Smith olhou para o intérprete, mas o Keck, que era um nativo da distante Umurum, também não sabia o que fazer. A Jofia deu uma risada gutural. Seu riso parecia feito de metal enferrujado. Eles são forasteiros, afirmou, e são ignorantes. Não sabem como devem responder. Voltou-se para os camaradas e saudou-os, chamando-os de pais de Umuofia. Fincou sua lança chocalhante no chão e ela estremeceu como se tivesse uma vida metálica. Depois tornou a voltar-se na direção do missionário e do intérprete. Diga ao homem branco que não lhes faremos nenhum mal, falou ele ao intérprete. Diga-lhe que volte para sua casa e que nos deixe aqui sozinhos. Nós gostamos daquele irmão dele, o que estava aqui conosco antes. Era um tolo, mas nós o estimávamos, e por causa dele nenhum mal causaremos a seu irmão. Mas este santuário que ele construiu deve ser destruído. Não mais permitiremos que continue a existir em nosso meio. Produziu indizíveis abominações e estamos aqui com a finalidade de acabar com tudo isso. Voltou-se para os companheiros. Pais de Umuofia, eu vos saúdo. E eles responderam em uníssono, com voz gutural. Novamente virou-se para o missionário. O Senhor pode continuar a morar na nossa terra, se gostar dos nossos costumes. Pode continuar a adorar o seu Deus. É bom que um homem adore os deuses e os espíritos de seus antepassados. Volte para sua casa, para não sofrer nenhum dano. Nossa ira é imensa, mas soubemos controlá-la, a fim de dirigir-lhe essas palavras. O Sr. Smith dirigiu-se ao intérprete. Diga-lhes que devem ir embora. Esta é a casa de Deus e não pretendo sobreviver à sua profanação. O Keck prudentemente assim traduziu as palavras do Sr. Smith aos líderes e espíritos de Umuofia. O homem branco disse que está muito contente por vocês terem vindo procurá-lo para expor suas queixas, como amigos. Ficará feliz se resolverem deixar a solução deste assunto nas mãos dele. Não podemos deixar o assunto nas mãos dele, porque ele não compreende os nossos costumes.
assim como não entendemos os dele. Nós achamos que ele é um tolo por não conhecer nossos modos de vida. E talvez ele nos ache tolos por não conhecermos os dele. Diga-lhe que vá embora. O Sr. Smith não arredou o pé, mas não conseguiu salvar a igreja. Quando os Eguivus se foram, o prédio de barro vermelho que o Sr. Brown construíra estava reduzido a um monte de terra e cinzas. O espírito do clã fora pacificado, temporariamente, pelo menos.